O que fazer quando o seu cliente manda aquela mensagem? Fulano, eu quero cancelar o nosso contrato. O que fazer? Esse é o primeiro vídeo da série dos 10 erros que eu cometi desde quando eu comecei a vender serviços de marketing e comunicação. Eu vou te explicar agora. E quem vai me ajudar a responder essas perguntas vai ser o Rafael, que está do outro lado da câmera. Obrigado, Rafael. E ele vai fazer algumas perguntas para mim e eu vou respondendo para você aqui sobre esse assunto. Eu sou o Leandro, se você não me conhece, eu tenho experiência como dono de agência de marketing há mais de 10 anos e eu estou aqui para te ajudar a vender mais e conseguir mais clientes. Vamos lá para a primeira pergunta. Beleza, Leandro. É o seguinte, cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer é que muita gente, quando tem um contrato cancelado, essa pessoa acaba levando pro pessoal, entendeu? Acaba ficando chateada, magoada. E eu queria saber se isso é bom, né, para a pessoa e qual é a melhor forma dela agir nesse tipo de situação. Ótima pergunta. Rafael, isso eu passei durante muito tempo da minha vida, desde quando eu tive minha primeira agência lá 12 anos atrás, tá? O que acontece na maioria das vezes, a gente acaba levando para o pessoal, a gente acaba se apegando demais àquele contrato ou àquele cliente, né? Obviamente, você está começando, você tem interesse em continuar, aquilo ali gera uma receita recorrente para você, é importante você continuar com aquele trabalho, para você continuar crescendo, né? Então, além de ter todas as preocupações de oferecer um bom serviço, de montar a tua equipe, de respeitar os prazos que o cliente quer, entregar um trabalho de qualidade legal, você tem que se preocupar se o cara vai continuar no mês seguinte ou não, né? Todo mundo que trabalha com agência e vende serviço de marketing está acostumado em ter essas preocupações, né? Porque a área de marketing, né, você que está aí do outro lado entende muito bem disso, é o primeiro budget a ser cortado de uma empresa, né? Isso vai passar por diversas decisões, né? Muitas das vezes não depende da gente. Mas o que a gente tem que fazer para resolver esse problema não leve para o pessoal. Assim que o cliente mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, ligar para você e falar para você assim: Leandro, eu não estou vendo resultado desse trabalho, eu não estou vendendo o suficiente, os leads que estão caindo aqui não estão interessantes para mim. O primeiro passo que você precisa fazer pergunte mais, peça mais detalhes sobre o que ele está falando, porque na maioria das vezes o cliente vai ligar no impulso, ele vai mandar uma mensagem para você, vai mandar um e-mail para você, primeiro de tudo ele vai tentar reclamar e dizer que não está tendo resultado, para passar a responsabilidade e dizer que a culpa é sua, não de forma consciente, tá? Isso é muito normal que seja de forma inconsciente, porque além de cuidar do marketing, ele tem uma porção de outras coisas para cuidar no negócio dele. Então a primeira atitude que ele vai tomar é mandar uma mensagem para você dizendo que está ruim, que os resultados não estão vindo. Então a primeira coisa que você vai fazer é ficar calmo, respirar fundo e conversar e ouvir tudo que ele tem para falar. Porque dessas respostas que ele vai trazer para você, você vai entender de fato onde que está a raiz do problema. Por que ele não está tendo resultado? Tá? E eu vou te dar um exemplo que acontece muito aqui na agência e sempre aconteceu comigo. O cliente vai olhar para o fluxo financeiro dele, para o caixa dele. Então, desde quando ele contratou você, né, até o momento que ele te ligou, você entregou o resultado naquele tempo, a única coisa que ele vai olhar é para o lado financeiro. Só que existem muitas variáveis aí que se relacionam com o serviço que você oferece, né? Um exemplo, há pouco tempo atrás eu fui num cliente, né? Eu fui presencialmente numa reunião com ele porque ele me ligou e falou: Leandro, não tá legal, os resultados não estão vindo, a gente está investindo muito em Google e antigamente eu tinha muito mais resultado. Então as primeiras perguntas que eu fiz quando eu cheguei lá na reunião foi: quanto você investia antes? Quantos contatos você recebia por dia? Que tipo de anúncio você rodava? Quais as palavras-chave que você usava? Né? Qual era a qualidade dessas pessoas que ligavam? Quem era potencial cliente mesmo? Quantos negócios você fechava? Porque nesse processo todo, não envolve só o nosso trabalho de comunicação. Envolve o quanto ele investe, envolve o tipo de anúncio que ele faz,
envolve para qual página, ou qual landing page você leva o lead dele após clicar no anúncio, e principalmente depende da equipe comercial dele. Então de nada adianta a agência fazer um bom trabalho e chegar na parte comercial dele, a parte das pessoas que vendem o serviço dele, e eles não atenderem bem o cliente, eles não saberem vender, não saberem levantar informações necessárias do cliente, não ter um processo comercial bem organizado. Então, quando ele me veio com essa pergunta, falou: Leandro, não tô satisfeito, não tá legal. Eu fui lá, eu falei: Marcos, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou aí, a gente vai conversar, eu vou entender o que está acontecendo. E aí eu aproveitei essa reunião presencial para ver pessoalmente como a equipe dele comercial se comportava. Eu queria ver o telefone tocando, eu queria ver a coisa acontecendo ali na prática, para entender onde que estava a raiz do problema e por que ele estava querendo cancelar aquele contrato. Né? Obviamente, só a atitude de você ir até o cliente, até o local, já é um ponto positivo e mostra que você está interessado em mudar aquela situação. Né? Um outro ponto é que você vai ter uma visão geral do negócio do cliente. Isso é muito importante, tá? Então, além de você não levar para o pessoal, tente levar isso para uma forma mais prática. Tente entender junto com o cliente, detalhar como funciona todo o processo até chegar à venda efetiva desse cliente. Entendeu? Então, você vivenciando aquilo ali na prática, você experimentando junto com ele, entendendo cada etapa do processo de venda dele, você vai poder dizer para ele que o ponto que está faltando para ele melhorar a equipe comercial, que o ponto que ele está precisando para vender mais, ter gente, pessoas melhores vendendo aquele tipo de serviço. E aí eu consegui, assim, levantar informações suficientes e provar para ele que o erro não estava do lado da agência, né? Que o erro estava do outro lado, na qualidade dos vendedores desse cliente. Isso ficou muito mais fácil. Consequência disso, ele continua na agência até hoje, ele continua investindo cada vez mais, ele melhorou o processo dele comercial e aí ele está tendo mais resultado. Né? Ele está olhando para a conta bancária dele e agora, dessa vez, entendendo muito mais o que a gente faz, entendendo outras responsabilidades que não passam pelo trabalho da agência. Entendi. E você só conseguiu fazer isso tudo então porque você manteve a calma ali, né? Justamente você não levou pro pessoal, não se ofendeu logo de cara, né? E aí conseguiu ir lá e achar uma solução, né? Então o importante é isso, é você manter a calma e pensar mesmo uma estratégia para reverter essa situação inicial, né? Legal. E Leandro, é o seguinte, cara, e você falou também sobre essa questão, né? Que você foi lá, você analisou, pediu mais detalhes, né? E até isso que eu ia te perguntar em seguida é que nesse tipo de situação, quando a pessoa também recebe, né, uma notícia ruim, muita gente não se preocupa com isso, né? Não se preocupa em levantar o que está acontecendo, em pedir mais detalhe, né? Fala mais um pouquinho sobre isso, né? Como exatamente essa pessoa tem que fazer isso de uma forma boa, né? De uma forma correta. Legal. Então, essa questão dos detalhes é quando você começa a se aprofundar um pouco mais no grau de maturidade daquele cliente. Né? Quando você começa a fazer perguntas, você começa a levantar informações muito importantes sobre o perfil daquele cliente. Você precisa entender se o cliente tem um perfil mais técnico, se ele entende de marketing, o quanto ele se envolve na área de marketing da empresa dele, como é que ele trata a equipe dele, se ele vê por onde que ele acompanha esses resultados. Porque se ele te ligou, se ele está reclamando, está dizendo que o resultado está ruim, onde que ele viu? Né? Como é que ele chegou nessa conclusão? Então a partir do momento que você começa a pedir mais detalhes sobre aquela conclusão que ele tirou, que seus resultados estão ruins, você precisa entender aonde que ele está vendo, aonde que ele está analisando. Aí você vai perguntar para o cliente assim: tá, fulano, então você está reclamando que os resultados estão ruins. Você tem uma ideia de número, né, que você tinha antes e que você tem agora, que prove isso? E outra pergunta: onde que você está olhando esses resultados? Você está olhando no seu Google Analytics, você está olhando nas suas campanhas de Facebook, você está olhando no número de visitas na sua página, você está olhando só para o seu número de vendas, você está olhando para a quantidade de leads, você está olhando para a qualidade de leads que chegam para você. Então, a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de pergunta, que você começa a detalhar um pouco mais, você vai entender quem é aquele cliente, o quanto ele entende de marketing, qual é a estrutura que ele tem com a equipe, e aí você consegue conduzir ele e de uma forma educativa. E quando eu falo de educativa, a agência tem um papel de educação muito grande.
não só de prestar um serviço, de ensinar para ele como ele analisa esse serviço. Porque o que acontece pensa só, para que o cliente vai contratar uma equipe de marketing? Porque ele não tem o domínio das ferramentas, ele não sabe como fazer, ele não sabe como divulgar, ele não sabe como vender usando o marketing. Então você parte do princípio que ele não conhece muito o que você faz. Então o seu papel, a partir do momento que ele te contrata, é você ensinar para ele como ele analisa o seu trabalho. Porque pensa só, se ele tem domínio de como funciona, ele não precisa ter um domínio total, óbvio, ele não quer ser profissional, especialista naquilo ali, senão ele faria sozinho, não precisaria de você. Mas se você ensina para ele como ele analisa os resultados e analisa o seu trabalho, a chance de ele ficar com você no longo prazo e você esticar esse contrato por muito tempo é muito grande, porque ele vai estar aprendendo com você, ele vai estar conhecendo o seu trabalho a fundo, ele vai ver o quão trabalhoso é o que você faz, né? E aí entra uma questão dele enxergar um valor maior no seu trabalho, né? Que ele não vai ver só o preço que ele está pagando, isso é um outro ponto, né? Eu tenho até um outro vídeo que fala disso, posso até botar aqui em cima para você dar uma olhada depois. Mas o ponto é que a partir do momento que você entende, através dos detalhes que ele te passa, né? Você consegue passar o valor para ele do seu trabalho, você consegue educar ele para entender cada vez mais sobre o teu processo de criação, sobre o que você entrega na prática e como ele pode analisar os resultados, ele vai continuar com você durante muito tempo. Você está ensinando ele a trabalhar com você, você está ensinando ele um pouco sobre marketing, você está ensinando ele como analisar os resultados do jeito que do jeito que você avalia, do jeito que a sua agência avalia, independente se você é uma agência, se você é um freelancer, se você é especialista em tráfego, em copy, um social media, que seja. Cada um desse tipo de trabalho tem um processo diferente, tem uma entrega diferente e você propõe resultados diferentes. Tá? Então, além de você mostrar para ele que você sabe do teu negócio, você tem que ensinar para ele a medir os resultados. Então, por isso que é tão importante você puxar os detalhes daquela reclamação daquele cliente ali naquele momento específico. Porque se você faz o seguinte, se você ouve ele e simplesmente aceita, diz um sim, não, eu concordo com você, ele vai encerrar o contrato sem saber do que você está falando, sem saber do real valor do teu trabalho, do seu serviço. Então, antes de você ficar magoado, chateado, peça mais informações, ensine para ele, tente conduzir ele para entender um pouco mais da melhor forma de analisar os resultados. Então, a partir desse momento que você entende, né, o que ele está propondo, entende o porquê, entende a raiz do problema, através dos detalhes que você levantou, você vai poder conduzir ele a continuar com você, e ele vai enxergar o valor de verdade do seu serviço e vai continuar com você, provavelmente, durante muito tempo, se você continuar respeitando esse processo. Fechado? Legal, entendi. Então você está dando um over delivery para ele, né? Você está entregando muito mais do que você prometeu, né? E em consequência está gerando muito mais valor para esse seu cliente dessa sua forma aí, né? Legal, cara. Muito legal isso. Mas é o seguinte, você falou aí um momento em ferramentas, né? O que é isso de ferramentas? Fala um pouco mais sobre isso. Então, ferramentas, quando eu estou falando de ferramentas, eu estou falando das ferramentas que você pode usar nesse processo de educação do seu cliente. Né? Por exemplo, o Google Analytics, os relatórios de anúncio do Google, tem uma ferramenta de análise de Instagram, tem várias, na verdade, análise de Instagram, perfil em rede social, que você consegue medir engajamento, alcance das postagens, quem é o teu perfil de público, né? Você tem outras ferramentas, Hotjar, por exemplo, é uma ferramenta, assim como o Crazy Egg, são ferramentas que você usa para analisar a página, né, e o comportamento do usuário naquela página, naquela landing page do seu cliente. E a partir desse momento que você consegue apresentar para o cliente as ferramentas que você usa e mostrar para ele o porquê que você está usando essas ferramentas, é muito provável que ele vai sentir muito mais segurança e confiança no teu trabalho. E assim, você vai mostrar para ele que você é muito profissional, que você usa as ferramentas certas, que você levanta informações detalhadas sobre os resultados do seu cliente, né? E esse tipo de ferramenta, gente, você encontra de forma gratuita. A maioria dessas ferramentas você encontra de forma gratuita. Então isso só agrega valor a que você oferece para o seu cliente. Então a partir do momento que você chega para ele, olha, vamos fazer o seguinte, você está achando que o teu resultado está ruim nesse ponto, uma coisa mais prática. Se você está achando que o número de visitas na tua página não está condizente com o número de formulários preenchidos na sua landing page, eu vou instalar o programa Hotjar.
Aí você explica para ele, o Hotjar, ele funciona com uma análise através de mapa de calor, da quantidade de cliques que o usuário dá, como ele navega naquela sua página, e aí sim, com essa ferramenta, eu vou conseguir te mostrar se a sua página está boa, se a sua página está ruim, se aquele botão está sendo clicado ou não, se está tendo interação com o seu formulário, em que etapa do formulário a pessoa deixa de preencher, se a pessoa arrasta muito a tela antes de tomar alguma ação. Então, esses são pontos muito importantes de você levar para o teu cliente e mostrar que você sabe usar a ferramenta, que é possível levantar alguns dados, informações muito relevantes para vocês mesmo, como agência e cliente, melhorar os resultados de uma forma geral. Tá? Então, quando eu falo de usar ferramentas, é usar as ferramentas disponíveis gratuitamente na internet para mostrar o valor do seu trabalho e mostrar que você é um profissional qualificado, você entende do que você está falando e levar números, coisas palpáveis para você tomar uma decisão junto com o seu cliente. Entendi, mas é o seguinte, você falou em usar a ferramenta, né? Mas quem vai analisar isso que você falou de arrastar a página para cima, ver o que a pessoa está fazendo na página, é você, ou você só vai instalar a ferramenta e o cliente que vai ter que ir lá ficar mexendo na ferramenta e te dar esse feedback? Não, na verdade, a grande vantagem dessa estratégia é que você tem o controle desses relatórios. Não é muito bom você falar para ele, eu tenho ferramenta, é assim que funciona, agora toma e usa aí. Porque isso é um over delivery, né? Você está entregando muito mais do que você prometeu. A partir do momento que você vai falar para ele que tem essa ferramenta e que você vai ter o controle disso e você só vai apresentar para ele os relatórios, ele vai se sentir confiante o suficiente para acreditar em você numa reunião, numa call que você fizer com ele, para quando você mostrar esses números. Então, mostre para ele que tipo de ferramenta para que serve, mas deixe claro que você vai operar essa ferramenta, você vai instalar o código, você vai mostrar para ele no final do mês, numa call de relatório, né, como aquilo ali funcionou e que dados relevantes você extraiu daquilo ali. Não passa trabalho para o seu cliente, não dê trabalho, não mostre que a coisa é muito mais complexa do que é. Você como agência, como freelancer, social media, como vendedor de serviços de marketing, né, você tem o papel de simplificar as coisas. Porque se ele te contratou, é porque ele não quer ter trabalho com aquilo ali, ele não é especialista naquilo ali. Então, quando eu falo de usar essas ferramentas, você tem que trazer essa ferramenta como seu aliado. Você tem que usar ela para levantar informações relevantes, para ajudar o seu cliente e, consequentemente, vai ajudar nos seus resultados e o cliente vai ficar feliz com você. Entendi, legal, cara. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada a isso, que é o seguinte. Mas como é que eu sei se é isso que ele precisa, entendeu? Se ele precisa de ferramenta ou se ele precisa de uma outra coisa que não seja isso? Como que eu faço para saber? Vamos lá. Lembra que há um pouco tempo atrás eu falei sobre você fazer perguntas para você extrair o máximo de detalhe possível? O grande objetivo dessas perguntas, dessa extração de detalhes minuciosa, é você entender a dor real, tá? Porque o cliente, às vezes, quando ele reclama, ele tá passando por algum problema, na maioria das vezes a reclamação vai vir de um momento de impulsividade, ele está muito estressado no trabalho, ele tomou uma chamada, às vezes, do chefe, do dono da empresa, ele é só uma pessoa do marketing, que cuida dessa parte de comunicação e ele tem um contato próximo com você, você nunca sabe o que está por trás daquilo ali. Então, você fazendo essas perguntas, você vai entender qual é a dor real. Né? A partir do momento que você começa a conversar, ouvir principalmente, né, o que ele tem para te dizer e de onde ele está tirando aqueles resultados que ele trouxe para você, de onde vem aquela reclamação, de onde vem os dados que ele está trazendo para você, você entendendo o grau de maturidade daquele cliente, daquele profissional, né? Você começa a ir mais a fundo na dor. Por que ele está reclamando? Né? Aonde que ele está vendo? Qual é a raiz do problema? Porque muitas das vezes ele vai chegar para você com um problema e o problema não vai ser aquele que ele está falando. Né? Então cabe a você, como profissional especialista na área, né, ir a fundo e perguntando cada vez mais para solucionar aquela dor e encontrar onde que está aquela ferida. Porque é nessa ferida que vai estar o problema e, na verdade, onde está o problema, você sabe, é onde está a solução. Entendi, legal. Mas beleza, mas aí se eu chego, né, para falar com ele e aí eu analisei, acho que entendi ali qual é o problema, né, a raiz lá do problema,
E aí propus dele usar, por exemplo, o Hotjar, que você falou lá, mas aí ele vira para mim e fala o seguinte, tipo assim, não prefiro não quero botar esse programa lá na minha empresa, prefiro não usar isso não. Aí o que você pode fazer caso isso aconteça, caso ele se negue, né, a usar algum programa desse tipo, mesmo que gratuito? Legal. Então, isso acontece bastante, tá? É uma ótima pergunta. Por quê? Porque, na verdade, é aquilo que eu falei anteriormente, ele não quer ter trabalho, ele não quer mobilizar a equipe dele para fazer alguma coisa a mais. Pensa só, ele já está insatisfeito com os resultados, né? Ele já não tem um domínio total do marketing, das estratégias. Então, uma coisa que você pode fazer para solucionar esse problema é propor testes, tá? E por que você vai propor testes? Porque você vai falar para ele, olha, eu não quero que isso te gere muito trabalho, né? Eu vou fazer para você, eu te apresento dentro de um mês. E por que é importante você falar o prazo? Você tem que já agendar um tempo de teste. Você vai propor o seguinte, olha, a gente vai criar, vamos instalar, já que a gente está falando do Hotjar, a gente vai instalar o Hotjar lá através de um código, a gente vai implementar isso e a partir de tal dia, coloca dia, prazo e data, e a partir de tal dia a gente começa a analisar todas as visitas do seu site ou da sua landing page. Beleza. Aí você fala, e depois de 30 dias eu vou fazer uma reunião com você de 30 minutos. Por que você tem que falar isso? Porque você vai falar para ele quando começa e quando termina, né? Quando começa e quando termina o teste, por que você está fazendo aquele teste e como você vai apresentar e quão simples é apresentar aquele teste. Então você falou assim, começa no dia 1º, a minha equipe implementa, no dia 30 eu vou sentar com você, durante 30 minutos eu vou te apresentar os resultados e aqueles números que a gente colheu com esse teste. Se você achar que esse teste é realmente relevante, que isso faz sentido para você, tá? E se você achar que a partir desses dados que a gente levantar, a gente consegue mudar algumas coisas e tem espaço aí para melhorias, a gente continua o teste ou já toma as primeiras atitudes naquele momento, né? Mas a grande probabilidade, o que vai acontecer é que ele vai gostar tanto daqueles resultados que ele nunca viu, que ele vai querer dar continuidade nesses testes. E aí que está o grande ponto. A partir desses testes, você começa, talvez, a oferecer um outro tipo de serviço, né? Começa com uma entrega além do que você tinha prometido e você pode também transformar isso em serviço. Esse teste você diz que está fazendo gratuitamente, mas a partir dali, você pode conversar com ele. E aí, gostou desses testes que a gente fez? Você acha que os números que a gente levantou nesse teste é realmente relevante para o seu negócio? A gente consegue melhorar? Então faz o seguinte, eu vou botar uma pessoa específica para fazer esse teste daqui para frente, para dar continuidade nesses ajustes, e aí, só que para isso eu preciso ter um pouco mais de atenção, né? Eu preciso bater com você tantas vezes por semana esses números, e aí é um outro tipo de serviço que a gente oferece aqui na agência. E aí pronto, você transformou um problema numa solução e um serviço até para gerar uma receita a mais para o teu negócio. Tá, beleza. Nós vamos imaginar o seguinte, você já falou isso tudo, ele já até tá quase se convencendo, mas aí tu vê que ele ainda não tá acreditando 100% que isso vai dar algum resultado, entendeu? Que ele ainda não tá 100% convencido. O que você pode fazer alguma coisa ainda para reforçar, para, não sei, para convencer mesmo o cara de algum jeito ou não? Ou aí, a partir desse momento, você já apresentou tudo que tinha para falar e depende da resposta deles. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer ainda? Tem. Uma coisa que acontece, é muito comum, é o seguinte, você tem que entender qual o nível de urgência da reclamação do cliente também. Se ele está interessado em cancelar o contrato, você primeiro precisa entender, né? Porque depois que você levantou as informações, entendeu a raiz do problema, você vai perguntar para ele, tá, mas você quer cancelar quando você não está muito satisfeito, você está pouco satisfeito, o que a gente pode fazer agora de urgente? Mas o que você já pode fazer, em vez de propor um período de teste para ele, se ele tiver na urgência de cancelar e quiser muito cancelar, você imediatamente já instala, já começa a analisar aqueles dados, já começa a propor algumas melhorias, você mesmo, sem avisar para ele, já instala o programa, já instala o Hotjar, já é o exemplo que a gente está usando, já instala o Hotjar, deixa rodando por uns 2-3 dias e fala que você vai falar com ele daqui a 2-3 dias com uma solução. Tá? Você não fala o que você vai fazer, você não fala o porquê que você vai fazer, você só pede mais um tempo para ele, para você analisar internamente algumas informações importantes. E aí você já toma a primeira atitude, que é já instalar por você e já começar a fazer essa análise até os próximos 3 dias de forma muito intensa. Por quê? Porque às vezes ele não está com paciência de testar alguma coisa, né? Então eu vou te dar até um exemplo prático para até ilustrar o que eu estou te falando agora.
Há pouco tempo atrás, a gente estava no cliente, ele é um cliente que investe bastante anúncios no Google, ele vende um tipo de serviços do dia a dia, que é consertos de eletrodoméstico e tal. Então ele falou assim para mim: Leandro, não tá bom, não tá legal, as pessoas não estão comprando, né? E tem alguma coisa errada aí, os seus leads não estão bons, tá caindo muita coisa fora do que eu preciso aqui de serviço. Aí eu vi que ele estava muito afobado, muito nervoso, inclusive na hora de falar. Aí eu falei: olha, fulano, vou fazer o seguinte, primeiro, vamos com calma, me passa algumas informações rápidas aí, que eu já vou ver com a minha equipe o que a gente pode fazer. Amanhã eu te dou um retorno, tá? No máximo em 2 dias eu te dou um retorno sobre uma solução e sobre os dados que a gente levantou. Pode ser? Ele falou: tá bom, Leandro, pode ser assim. O que eu fiz? Eu fui instalar um software que rastreia as ligações desse cliente, porque como ele vende, os anúncios que a gente cria para ele leva as ligações, o objetivo do anúncio é levar as ligações, a gente instalou um rastreador de ligações, sem ele saber, tá? Porque não dava tempo de eu explicar para ele por que aquilo funciona, por que é bom, e fazer um período de teste de 1 mês. Nesse 1 mês aí, se eu fosse demorar 1 mês, ele iria cancelar com certeza. Então eu corri com a minha equipe, montei, a gente instalou na página dele, porque a gente tem o domínio, né, da página desse cliente. Então a gente foi lá, instalou, a gente começou a rastrear as ligações. E aí a gente entendeu que o problema não era a gente. A gente entendeu através das ligações, da qualidade do atendimento desse cliente, que o problema não era o lead que a gente estava levando ou os anúncios. Era o tipo de serviço que ele vendia e o atendimento da equipe dele. Então, o que não estava coerente era os anúncios que a gente criava estavam certos, mas quando chegavam lá, as pessoas falavam que não atendiam certos itens que ele pediu para a gente colocar no anúncio, né? E os atendentes ficavam sem paciência, porque eles achavam que estava tudo errado. Não, você viu errado o anúncio, né? Não é possível, a gente não faz esse tipo de serviço aqui, né? Mas na verdade eles faziam esse tipo de serviço. E depois, quando eu pude levantar essas informações e mostrar para ele: olha essa ligação aqui, olha o que essa pessoa respondeu. Aí eu falei para ele que isso era um serviço nosso, externo, um serviço extra, que a gente implementava para identificar alguns tipos de problema, que aquilo ali não seria cobrado até aquele momento, que a gente usa nesses casos de emergência. Eu apresentei para ele: olha só, no nosso anúncio está dizendo que a gente vende assim, você pediu para a gente vender assim, né? Só que quando chega na parte do teu atendimento, na tua parte comercial, o fulano está dizendo aqui, como você está vendo nesse texto, que você não atende esse produto, que você não atende esse serviço, que você não atende essa região. Falar: tem alguma coisa errada, porque você, o cliente, passou essa informação para a gente e a tua equipe de atendimento, a equipe comercial, está dizendo que não é assim que funciona. Esse é o erro. Aí ele se tocou e falou: caramba, é mesmo. É porque quando a gente começou a criar um anúncio lá com vocês, eu ainda atendia, mas agora não atendo mais. Ou seja, ele cometeu o erro de não avisar pra gente que ele não estava prestando mais aquele serviço, que ele não já atendia certas regiões, certos bairros. Então a gente pôde imediatamente identificar. Após 2 dias eu peguei o telefone e liguei para ele: fulano, já encontramos... aqui está o relatório, é assim que funciona, eu estou indo aí para te apresentar amanhã os resultados. Então, no dia seguinte, assim que eu saí da reunião, ele já falou: é verdade, Leandro, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar por mais tempo, eu vou ajustar essas coisas, muda isso no anúncio, que eu vou conversar com a equipe do atendimento, com a equipe comercial, para estar bem alinhado com o que a gente está anunciando, e a gente vai melhorar. E assim o cliente continua até hoje. Então, você tomar essas atitudes emergenciais de acordo com o nível de demanda do cliente, do nível de nervosismo, inclusive, do cliente querer fechar o contrato com você, vai te ajudar muito a acalmar as coisas e trazer para ele uma solução no curto prazo. A probabilidade dele continuar com você após você ter dado essa solução, encontrado esse gap, é muito grande. Ah, entendi. Legal, cara, legal. E interessante, então você mostrou lá um exemplo, né, de um outro cliente seu, para que ele possa compreender melhor, né, o que está acontecendo, qual pode ser o erro, né? Interessante, cara. E beleza, entendi, legal isso daí. E você tem mais alguma sugestão? Na verdade, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: depois disso tudo, você convenceu, ele falou: não, beleza, Leandro, vou implementar, vamos fazer o que você está falando, mas como que você dá aquela sensação para ele de que realmente deu certo, né? Ou seja, como que você apresenta os resultados para esse cliente aí que aceitou fazer o que você está falando aí para não cancelar o contrato, né?
Legal, ótima pergunta. O que acontece muito é o seguinte, né? A partir do momento que você começa a oferecer os seus serviços de comunicação e de marketing, o cliente, você tem que partir do princípio que o cliente não sabe o teu processo de criação, né? Ele não sabe como é que você gera tais resultados. E é o seu dever, como profissional especialista, definir uma data específica e um formato de reunião específico, seja presencial, seja online, seja de 1 hora, seja de meia hora, de 40 minutos. Você tem que deixar muito claro que você tem um encontro por mês, ou um encontro por semana, ou 2 encontros por semana, para mostrar para ele quais são os efeitos das suas ações, quais dados relevantes você gerou a partir dos seus serviços, né? O que você fez, que resultado gerou, porque isso, a partir do momento que você gera esse compromisso de apresentar mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, esses resultados, você vai mostrar para ele que você tem, que ele pode confiar em você, né? Que ele pode ter confiança no que você está apresentando, né? Então isso vai passar para ele uma segurança, uma confiança, que por mais que ele não tenha resultado ali naquele momento, ele vai entender que você está comprometido com o resultado dele, de verdade. Não só ele vai achar que você está lá na sua caverna, na sua agência, criando, e ele não tem aquele conhecimento específico, e ele vai ficar perdido sem saber o que você está fazendo, que resultado você está gerando. Porque o que acontece muito as agências e os profissionais de marketing pecam por não educar o cliente, né? Por não mostrar para ele como você faz o trabalho, que tipo de resultado você está promovendo para ele. Então, a partir do momento que você cria esse compromisso de entregar para ele relatório mensal, quinzenal, diário, que seja, você está mostrando para ele que ele pode confiar no seu trabalho, né? Que você tem um compromisso com o resultado dele, que por mais que o resultado seja ruim, ele vai acreditar que você está querendo mudar aquele resultado, né? Então, ele vai chegar na reunião, você vai falar para ele, você vai ser muito brutalmente honesto e falar para ele, olha, a gente fez essa ação e não deu muito certo. A partir do momento que você faz isso, você pode pensar assim, pô, mas eu vou jogar contra mim, contra o que eu estou vendendo, eu vou falar que o que eu fiz não deu resultado, não. Você vai estar assumindo para ele que você é um profissional competente, que você está lutando pelos resultados dele, que você fez um teste e você já tem uma solução para aquele teste. Então, se você consegue mostrar para ele isso, ele vai confiando cada vez mais em você e tem alta probabilidade dele continuar contigo durante muito tempo, porque ele vai sentir confiança, ele vai sentir segurança, ele vai ver que você está junto no jogo com ele, ele vai saber que você está batalhando pelos resultados dele, e otimizar os resultados dele dia a dia, e aí sim o resultado vem. Porque a gente sabe, como profissional de marketing de comunicação, que o nosso serviço é de longo prazo. Então, a partir do momento que você mostra para ele essa confiança, passa para ele essa segurança, que ele pode confiar em você, que você está lutando pelos resultados dele, essa é a chave, né? Esse é o poder que você vai construindo no longo prazo. E aí você vai ter esse contrato durante muito tempo. Ah, legal, cara. Pô, muito bom, gostei, interessante. Sobre esse assunto, era essas dúvidas aí mesmo que eu tinha. Pô, muito bom, gostei. Se alguém que está vendo esse vídeo tiver alguma outra dúvida sobre esse assunto, é só botar no comentário que aí você responde, né? Isso aí, se você tiver alguma dúvida específica, só bota aqui no comentário, ou você pode até mandar lá pro meu Instagram, leandrocampos.mkt, tá? Manda um direct para mim que eu sempre respondo, mas principalmente comenta aqui embaixo, porque talvez eu possa usar essa tua pergunta para responder dúvidas de outras pessoas, o que é muito comum, e eu posso fazer um vídeo completo sobre a tua pergunta e indo a fundo para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a conquistar mais clientes e conquistar contratos melhores e no longo prazo. Então é isso, agradeço muito por você ter visto esse vídeo até o final. Esse foi o primeiro episódio dessa série de 10 vídeos, né, que vão representar os 10 maiores erros que eu cometi nessa minha longa estrada aí como sócio de agência e profissional de marketing. E eu quero te ajudar a resolver esse problema para que você não passe pelos problemas que eu passei e consiga ter cada vez mais resultados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.